Na verdade, o que mais tem no Evangelho de Jesus são notícias alviçareiras, notícias animadoras. Para a noite de hoje, nós pegamos apenas 2 ou 3 destas notícias, que são muitas, para a nossa reflexão. A primeira que nós vamos pegar é a que nos diz assim: ela está descrita no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 11 e 21. Eu vou lê-la para que nenhum de nós perca qualquer palavra que poderá nos fazer perder o sentido. Mas esclareço que eu vou lê-la na obra intitulada Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que, analisando o Evangelho de Jesus para nós, ele faz uma tradução direta do grego, que é a língua em que o idioma, o qual foram escritos os evangelhos, e ele traz uma tradução fiel para nós. Por essa razão que vamos a ele. Porque, caso eu não lhe desse informação, e você, chegando em casa, pegasse a sua Bíblia, você vai ver que, se o fizer, as palavras que lá se encontram dificilmente serão conforme as palavras empregadas por um tradutor fiel. Porque, infelizmente, só no nosso país nós temos em torno de 22 traduções bíblicas diferentes. É óbvio que cada tradução desta vai atender os anseios, vai atender os desejos, os interesses de grupos diferentes de pessoas. Por essa razão, vamos nos ater à tradução fiel. João, capítulo 17, versículos 11, 20 e 21. Está dito assim, é Jesus falando: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em tua essência que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vamos voltar só essas últimas 3, 4 palavrinhas. Veja que Jesus pede ao nosso Pai amantíssimo que Ele nos guarde para que nós sejamos um, assim como Ele já é um para com o Pai. No versículo 20 e 21, ele reitera dizendo assim: não somente por eles rogo, mas também pelos que, por meio do Logos deles, forem fiéis a mim, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós,
a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Veja você que Jesus, na sua rogativa ao Pai, em nosso favor, o que ele está pedindo é que nosso Pai amantíssimo nos favoreça na direção de que nós possamos, caminhando em direção a Ele, um dia chegarmos ao status, chegarmos à posição que permitiu nosso Senhor Jesus Cristo afirmar. E o evangelista João, no capítulo 10, versículo 30 do seu evangelho, registrou assim para nós. E disse Jesus: eu e o Pai somos um. Tendo o evangelista registrado esta fala de Jesus para nós, um número considerável de criaturas entendem que Jesus está a dizer que Ele e o Pai amantíssimo, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus, em última análise, seriam a mesma pessoa. Mas como admitir isso se em repetidas vezes, muitas vezes, Jesus deixa claro, como acabamos de ler aqui agora há pouco, que foi o Pai que o enviou. Ou seja, são duas individualidades, se assim posso dizer. E Jesus ainda nos garante que, independente da nossa crença, independente do nosso proceder, nos entendamos nós, uma criatura finita, entendamos nós que somos aquilo que reflete no espelho, entendemos nós que a nossa vida iniciou-se no berço e finda no túmulo, tenhamos nós o entendimento que tivermos, a verdade, segundo Jesus, é uma só. O Pai que nos criou, por muito nos amar, a pedido de Jesus, tudo o fará. Todas as condições possíveis e imagináveis, Ele irá criar, para que nós possamos ter a motivação de um dia sermos um com eles dois, assim como eles dois de há muito tempo já são um, tendo em vista a sintonia do Filho para com o Pai, da criatura para com o Criador. Repare você que Jesus está a nos dizer, está a lhe dizer que nós não temos noção da magnitude que somos. Nós não temos noção do poder que detemos em nós mesmos. Podemos, talvez por razões as mais diversas, termos dificuldade no entendimento desta fala de Jesus, desta promessa de Jesus. Mas cabe a nós, a cada um de nós, individualmente, mantermos os nossos olhos
fixados o mundo à nossa volta, fixados a este ponto minúsculo no universo, porque penso eu que você sabe, dependendo da distância em que você se coloque no universo, a Mãe Terra não passa de um grãozinho de areia suspenso no espaço. Assim como moradas outras da casa do Pai aos nossos olhos não são percebidos, a nossa Mãe Terra também deixará de ser percebida dependendo da distância que nós tomarmos dela na infinitude que é a casa do Pai. E aí cabe a nós decidirmos se vamos viver, se vamos tocar as nossas vidas, se vamos nos conduzir em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes, como um ser com as potencialidades intrínsecas de um dia ser um Cristo, ou se vamos ficar apenas e tão somente vivendo à mercê da realidade que os nossos olhos carnais nos descortinam. Porque Jesus deixa claro a magnitude a qual somos. Jesus deixa claro aquilo que nós temos, espiritualmente falando, em estado latente em nós. Não somos perfeitos. Não foi isso que o Mestre disse. Mas ele deixa claro, somos perfectíveis. Ou seja, temos toda a capacidade, temos todos os meios, estamos habilitados a um dia nos tornarmos perfeitos. Mas Jesus também nos diz o que é que significa ser perfeito. Segundo Jesus, ser perfeito é ser alguém, é ser um ser voltado ao bem. Quando lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, ele nos diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que sejais perfeitos, assim como meu Pai o é. Então, repare você que perfeição, segundo Jesus, está diretamente ligado ao nosso proceder. E o proceder não é outro para a perfeição que não a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de fazer o bem de forma indiscriminada a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, seja na condição de amigos, seja na condição de inimigos. Não importa a condição. O que Jesus nos coloca é que perfeição é amar, é perdoar, é pagar o mal com o bem sempre. Mas Jesus ainda nos diz muito mais, além de nos alertar, a capacidade que temos em potencial em nós de um dia sermos como Ele.
de um dia sermos um com Ele, assim como Ele já é um com o Pai. Em João ainda, no capítulo 14 agora, versículo 12, Jesus nos dá a seguinte notícia. Reitero que estou lendo direto do grego para o português, tendo em vista as diferenças que existem nas Bíblias comuns. E do grego para o português, de forma fiel, está dito assim: em verdade vos digo, o fiel a mim. Então, Jesus está dizendo que aquele que lhe é fiel fará as obras que eu faço e fará maior que elas, porque vou para o Pai. Em algum momento, passou pela sua cabeça que você um dia, você que aí está sentado, em algum momento lhe ocorreu que você um dia, segundo Jesus, poderá fazer as obras que ele fez e fazer maiores? Em algum momento, sinceramente falando, isto lhe ocorreu? Porque é o que Jesus está a nos dizer. O ser que aí está sentado, é óbvio, não estou falando, até porque não é conosco que Jesus fala, em termos de ser humano, porque o ser humano que está sentado aí na cadeira, ele é finito. O ser humano que está sentado na cadeira veio do pó e ao pó retornará. De fato, o ser humano que aí se encontra surgiu quando os gametas de papai e mamãe se encontraram e deixará de existir assim que a tampa do caixão se fechar. Entretanto, a mensagem de Jesus não é para nós humanos, seres passageiros. A mensagem de Jesus é para o Espírito que anima o corpo que aí está sentado. A mensagem de Jesus é para o espírito dos muitos que, desprovidos do corpo de carne, hoje aqui se encontram conosco, e não são poucos. Ou seja, a mensagem do amado Mestre Jesus é para nós espíritos, seres imortais, seres conforme nos garante o apóstolo Paulo, detentores da vida eterna. Nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, em nenhum canto do mundo, nenhum de nós, foi preciso fazer qualquer esforço que possamos imaginar. Nenhum de nós precisou. Nenhum de nós precisou fazer nada ao nosso Pai amantíssimo para que Ele graciosamente nos desse a vida eterna. Somos todos nós detentores da vida eterna. E Jesus nos disse que, se formos fiel a Ele,
faremos um dia as obras que ele fez e faz, e faremos maiores. Repare que está dito, se formos fiel a ele. Eu vou ler para você rapidamente o que está em uma das Bíblias das quais eu lhe citei. No caso, a Bíblia que eu vou ler é uma traduzida por João Ferreira de Almeida, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Se a sua Bíblia em casa for semelhante a essa, você vai ler assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Fazemos nós ideia da diferença que existe entre crer e ser fiel? Porque a verdade seja dita. Vamos ficar só nessa encarnação mesmo, não vamos tentar sair dela, não. Apesar de seres imortais que somos, que já tivemos a oportunidade de vivenciar milhares de outras encarnações, neste e em tantos outros mundos, vamos nos ater somente a esta encarnação. Seja sincero para com você mesmo. Aquilo que você acreditava quando era criança, você ainda acredita hoje? Aquilo que você acredita hoje, quem garante que amanhã você continuará a acreditar? Porque o crer, ele é flexível, ele não é permanente. Quantas coisas que eu cria ontem e hoje eu não creio mais. Existe uma infinidade de irmãos e irmãs que ontem acreditavam em Jesus e hoje não acreditam mais. Por quê? Pelo amor de Deus, sem nenhuma crítica, não é uma crítica, é apenas uma constatação que o crer não é permanente, só isso. Não vai aí nenhum juízo e muito menos comparação, mas só para registro. Eu conheço criaturas outras que eram, segundo elas, crentes em Cristo e hoje são crentes em Buda. Viraram budistas. Nenhum problema. Conheço criaturas outras que eram crentes em Cristo e que hoje são crentes em Brahma. Repare que o crer tem essa flexibilidade. Não é permanente. Mas e a fidelidade? Será que tem o mesmo sentido? Porque Jesus nos disse que aqueles que forem fiéis a Ele farão um dia as obras que Ele fez e faz e farão maiores. Se você, espírito, aí sentado, envergando um corpo de carne, se de fato você já é fiel em Cristo, vamos dar um exemplo do que seja ser fiel em Cristo. Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus diz assim: queres ser meu discípulo? Renuncia a ti mesmo. Pegue a tua cruz e venha após mim. Repare que a fala é direta, não dá margem para interpretação. Se você de fato quer Jesus de escudo, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz
e siga após ele. Ou seja, qual de nós já consegue exercer algum tipo de renúncia? Qual de nós prioriza o semelhante? Qual de nós já consegue fazer isto? Porque a condição para termos Jesus como escudo é renunciar a nós mesmos. É ter o semelhante como prioridade. É ter o bem comum como prioridade. Quem assim o faz é fiel ao Cristo. Se verdadeiramente assim o faz, é fiel ao Cristo. Se é fiel ao Cristo, então pode realizar as obras que ele realizou. Será que algum de nós já o pode? Mas o tema da nossa reflexão, o tema da nossa conversa é notícia animadora do Evangelho. Então essa notícia tem que nos animar, tem que nos alegrar, tem que nos motivar. Porque independente do que esteja aí fora, independente do que estejamos fazendo hoje para conosco mesmo, para com o nosso semelhante, independente de qualquer outra circunstância, o que importa é que sabemos hoje, Jesus nos garante, o Pai amantíssimo, a pedido dele, está a cuidar de nós para que nós um dia sejamos um com eles. O que importa é sabermos que Jesus garante que se nós formos fiéis a ele, e como seremos fiéis a ele? Conhecendo-o. E como é que nós vamos conhecer a Jesus? Estudando o seu Evangelho. Não tem outro lugar. É só no Evangelho de Jesus. Mas, meu Deus, existem tantas traduções, existem tantas interpretações. Mas tem muitas falas dele que qualquer um de nós consegue compreender. Qualquer um de nós consegue acessar. Existem notícias no Evangelho dele que não deixam margem para dúvida. Se eu, em algum momento, tiver dúvida do que Jesus faria no meu lugar, é só se lembrar da parábola que o evangelista Mateus escreveu no Evangelho seu, no capítulo 4. E nessa magnífica parábola, o evangelista nos diz que o demônio, que não existe, por isso que é uma parábola, pegou Jesus, como se alguém tivesse poder de fazer isso, e levou Jesus ao pico de uma montanha, e levou à torre de um templo, e levou a vários lugares, segundo a parábola. E segundo a parábola, Satanás, o demônio, disse a Jesus: se você se curvar a mim, eu te darei todos os reinos, eu te darei todos os exércitos, eu te darei todas as religiões da terra. O demônio era poderoso, né? Ele, segundo a parábola, ele tinha, era ele que tinha tudo. E se Jesus curvasse-se a ele daria tudo a Jesus. É uma parábola. E o que a parábola quer nos dizer? A parábola quer nos dizer o seguinte: se de fato nós formos fiéis a Jesus, nós vamos agir exatamente como ele agiu perante aquilo que o nosso Pai amantíssimo espera de nós. E como foi que Jesus agiu? Ele foi fiel à sua missão. Ele levou a sua missão até o fim.
E qual era mesmo a missão dele? A missão dele era salvar a humanidade. Mas como é que ele salva a humanidade? Ele salva a humanidade deixando um exemplo inequívoco e incomparável de humildade, de despreendimento e de amor. Ou algum de nós aqui tem dúvidas que ele detinha poderes o suficiente para jogar por terra todas as potências que o levaram à cruz? Algum de nós aqui tem dúvida que se ele quisesse, ele teria se curvado ao desafio que alguma criatura insensata, quando ele estava lá na cruz, desafiou-o dizendo: curastes a tantos, salvastes a tantos, por que não desces da cruz e salvas a ti mesmo? É o mesmo que dizer para nós: olha, você é um funcionário assim, que me agrada muito, gosto muito de você, você é uma pessoa muito simpática, e eu estou querendo te promover. É só você colocar um pouquinho mais de água no leite. Aí, você colocando mais água no leite, a empresa vai faturar mais, você é promovido, você vai ganhar mais, e aí, o resultado você sabe. Ou ainda, façamos o seguinte. Aqui, no registro, está dito que o cliente tal gastou tantos impulsos na internet. Aumenta só 50%. Você fazendo isso, você cai nas minhas graças e eu te promovo e aumento o teu salário. E aí fica a seu cargo imaginar quantas possibilidades a vida lhe oferece para você se desviar da sua missão. E Jesus, graças ao amor que tem por nós, não se desviou da sua missão. Não aceitou o desafio que aquele insensato lhe fez. Não aceitando este desafio, ele mata a morte. E matando a morte, o que é que ele nos disse? O que é que ele nos mostra? Ele nos mostra o quanto a vida é transcendente, o quanto a vida ultrapassa tudo que os nossos olhos veem, que a nossa mão toca. Cabe a nós, se verdadeiramente quisermos fazer as obras que Jesus faz, cabe a nós, se verdadeiramente queremos ter o privilégio e a alegria de vivenciar a notícia que Jesus nos dá, sendo o mais breve possível um com Ele, assim como Ele já é um para com o Pai, cabe a nós fazermos a nossa parte. No dia de hoje, eu quero dizer a você o quanto lhe sou grato pela oportunidade que me deu de poder lhe falar de Jesus e deixar claro a todos nós o quanto Ele nos ama. Paz a você. Obrigado.